Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje duas alterações bastante importantes na área da simplificação administrativa. Uma que tem que ver com uma alteração ao Sistema de Indústria Responsável, o CIR, conhecido por CIR, e outra que é a criação de um novo regime jurídico de licenciamento único ambiental, e o Sr. Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território e da Energia, bem como o Sr. Secretário de Estado do Investimento, farão de seguida a apresentação destas medidas hoje tomadas em Conselho de Ministros de forma mais detalhada. O Conselho de Ministros aprovou também hoje uma alteração ao Regulamento da Nacionalidade Portuguesa, permitindo a concessão da nacionalidade por naturalização a descendentes de judeus sefarditas. A Sra. Ministra da Justiça fará imediatamente de seguida a apresentação desta medida hoje tomada pelo Conselho. Foi também aprovada hoje no Conselho uma proposta de lei que altera o regime relativo à contribuição extraordinária sobre o setor energético, e o Sr. Ministro do Ambiente e Energia depois fará também a explicação desta medida hoje adotada pelo Conselho. Foi também aprovado um diploma que estabelece os princípios e as normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens, no sentido de conferir a este mercado a competitividade e a concorrência que atualmente não existem. Trata-se, como sabem, de um mercado em que a competência atualmente a responsabilidade legal pela recolha das embalagens é das autarquias, e prevê-se com o novo regime a possibilidade de uma contratualização com as empresas que façam a gestão integrada dos próprios resíduos, podendo essas empresas também participar, através desses contratos, no processo da própria recolha das embalagens, para além da gestão, do seu tratamento depois em termos de gestão integrada. Foi também aprovado hoje pelo Conselho de Ministros uma alteração ao diploma do Fundo de Reestruturação do Setor Solidário, uma alteração pontual e que tem que ver com uma clarificação sobre a presidência deste fundo, que atualmente está cometida ao Presidente do Conselho do Instituto de Solidariedade e Segurança Social, e que com esta alteração se flexibiliza para que seja qualquer um dos membros do Conselho de Administração deste Conselho, para além de se aproveitar para fazer algumas precisões relativamente à forma de comparticipação por parte das instituições no próprio fundo. O Conselho de Ministros aprovou também um acordo entre Portugal e a República da Guiné Equatorial no âmbito do transporte aéreo. Trata-se de um acordo que visa fomentar e desenvolver os serviços aéreos regulares entre os territórios dos dois países. Foi também aprovado em Conselho de Ministros, foram também aprovados dois acordos de adesão a dois acordos de associação entre a União Europeia e a Ucrânia por um lado, e a União Europeia e a Moldávia por outro, que têm que ver com a chamada Parceria Oriental, ou seja, o pilar leste da política de vizinhança da União Europeia, criando laços de cooperação mais estreitos com estes países da zona leste da Europa. O Conselho de Ministros aprovou também a reclassificação como monumento nacional do Cromlech dos Almendres, na herdade dos Almendres, no Concelho de Évora. Trata-se de uma área que estava já classificada de imóvel de interesse público e que, face às descobertas mais recentes nas escavações arqueológicas no local, é agora subida essa classificação para monumento nacional, atendendo à relevância dos achados que até ao momento já foram feitos no local. Por último, referir-vos também que, em termos de nomeações, o Conselho de Ministros aprovou hoje a nomeação dos membros do Conselho de Administração do Hospital Magalhães de Lemos, no Porto, que são António Leuschner Fernandes, José Castro Peixoto, Joaquim Silva Ramos e João Teles Pires. Além do Hospital Magalhães de Lemos, também a nomeação dos Conselhos de Administração das Unidades Locais de Saúde da Guarda e do Nordeste. No caso da Guarda é Carlos Silva Rodrigues, Flora Maria Teixeira da Silva, Luís Gil Barreiros e João Rebelo Marques. No caso do Nordeste, a administração nomeada hoje é composta por António Marçoa, Domingos Veiga Fernandes, Sílvia Costa, Aida Paulas e Ângela Moraes Pilar. Foi também, por último, nomeado hoje, foram rescindidos os contratos com
o Presidente e um vogal da OPARTE, sendo nomeados em sua substituição para Presidente José Monterroso Teixeira e para vogal Sandra Castro Simões. O outro vogal, o Adriano Jordão, mantém-se em funções. Eu peço então à Sra. Ministra da Justiça para vos fazer a apresentação da medida hoje tomada relativa ao Regulamento da Nacionalidade para alteração ao Regulamento da Nacionalidade para acolher os judeus sefardistas de origem portuguesa, pedindo aos senhores jornalistas, atendendo enfim, ao estado de saúde da Sra. Ministra, que possam fazer de imediato, quem queira, as perguntas relativas à matéria, para que a Sra. Ministra depois possa sair e nós continuaremos com o briefing sobre as outras matérias. Muito obrigada. Muito boa tarde, senhores jornalistas, minhas senhoras e meus senhores. Aquilo de que se trata é, de facto, de regular a atribuição da concessão da nacionalidade aos descendentes dos judeus sefarditas. Há hoje ainda comunidades profusas no Reino Unido, na Holanda, na América Latina, para não falar noutros países. Eu não gostaria de dizer que se trata de uma reparação histórica, porque entendo que nesta matéria não há possibilidade de reparar o que foi feito. Diria que se trata da atribuição de um direito. Contaremos neste processo com os contributos das comunidades israelitas radicadas em Portugal, que ajudarão o Estado na recolha e na certificação dos elementos que atestam a pertença a uma comunidade sefardita. De resto, ainda hoje, nos nossos dias, muitas dessas comunidades falam, entre elas, o latino, que era, como se sabe, a língua utilizada. Eu permito-me sublinhar ainda duas questões. A primeira é que demoramos muito tempo a tratar desta matéria. De facto, muito tempo. E, portanto, penso que hoje é um dia que devemos assinalar. A segunda questão, para a qual gostaria e me permitiria chamar a atenção, é o antissemitismo que graça na Europa. É, assim, de dupla importância o sinal que estamos a dar. Uma importância que se prende, naturalmente, com razões históricas, e infelizes razões históricas, mas também um sinal relativamente ao que se está a passar com comunidades judaicas pela Europa fora. É preciso olharmos bem para isto. Ainda há pouco se celebrou a libertação dos prisioneiros de Auschwitz, estamos a falar de há 2 dias atrás, e, portanto, é bom que a memória se não perca e nos envolvamos todos num combate contra aquilo que são, mais uma vez, sinais muito, muito preocupantes de antissemitismo. Fico agora à vossa disposição. Bom, o decreto-lei será agora enviado para a Presidência da República, será publicado e entrará em vigor. Eu quero ainda sublinhar o seguinte, e há pouco omiti-o, do que peço desculpa. Não haverá prazo para o exercício deste direito, ao contrário do que acontece em alguns projetos ou em algumas legislações. Ou seja, o governo português entende que este é um direito completo, integral e, portanto, não estará nunca temporalizado. Isto é, não haverá 3, nem 10, nem 20 anos para pedir a cidadania. É o mínimo que podemos fazer. Se não houver mais questões... Boa tarde, Hugo Matias TV. Sr. Ministro, deixe-me fazer uma pergunta um pouco lateral, responderá se quiser ou não, naturalmente. Não marca presença, naturalmente, também no encontro informal do Ministro do Interior em Riga.
mas perguntava-lhe qual é a posição que Portugal vai defender nessa reunião, de alguma forma tentativa de antecipação, relativamente à questão de Schengen, no fundo, qual será a posição portuguesa nessa reunião? Não vou naturalmente adiantar, atendendo a que decorre o Conselho JAI, onde me fiz representar pelo Sr. Secretário de Estado e também pela Polícia, por um elemento de que temos muito orgulho, da Polícia Judiciária. De todo modo, adianto-lhe que a nossa perspectiva não é uma perspectiva securitária. Penso que com isso disse tudo e por aqui me fico. Se não há mais questões, eu peço então, com a vossa permissão, a Sra. Ministra vai se ausentar deste briefing. Eu peço ao Sr. Secretário de Estado de Energia para poder juntar a nós. E de imediato eu pedi ao Sr. Ministro do Ambiente, Ordenamento, Território e Energia para vos fazer a apresentação. Talvez, Sr. Ministro, pudéssemos fazer primeiro o CIR, porque é a parte da economia, e depois o Sr. Ministro faria em conjunto a parte do LUA e a parte da alteração da sede. Sr. Secretário de Estado, peço então que faça a apresentação da alteração hoje acertada relativa ao sistema de indústria responsável. Obrigado, Sr. Ministro, Srs. Jornalistas, boa tarde a todos. Foi hoje aprovado em Conselho de Ministros uma revisão do diploma CIR, o Sistema de Indústria Responsável, que tem um conjunto de intervenções que estavam previstas, aliás, no diploma, que estavam previstas esta reformulação no diploma inicial do CIR, que foi aprovado já por este Executivo há cerca de 2 anos, estava prevista esta reformulação e revisão do Sistema de Indústria Responsável. As revisões que foram feitas no diploma mantêm a sua estrutura, mas melhoram-no e tornam-no mais simples para as empresas. Tornam-nos mais simples porque se faz uma revisão das tipologias industriais. Essa revisão das tipologias industriais passará a caracterizar as tipologias em função de uma necessidade de vistoria ex ante, ou seja, antes do estabelecimento industrial abrir e ter o respectivo autorização de elaborar, procedimentos sem vistoria e procedimentos com mera autorização prévia. É também revisto o processo integral de gestão do próprio licenciamento. O que estamos a falar aqui é de uma revisão legislativa, mas também operacional. Esta lei tem uma fortíssima componente operacional. Hoje as empresas, e com esta revisão do CIR, passarão a poder fazer o licenciamento integralmente online, acedendo a uma plataforma. A plataforma é essa onde o industrial carregará os dados relativos à indústria que quer licenciar. Num processo integrado end-to-end, a plataforma irá gerir os prazos da lei, os vários pareceres que têm sido pedidos e obtidos, ambientais, de ordenamento de territórios, em função das características da indústria, e no final do processo, este processo é gerido pelo IAPMEI, do ponto de vista operacional, integrando a DGEG e as DRAP conforme as características da indústria, mas no final o promotor tem um título único de licenciamento que agrega as diferentes licenças, mas um título único que para todos os efeitos licencia a indústria que ele pediu o respectivo licenciamento. Este procedimento assegura também a verificação dos vários parceiros, como disse, mas também acompanha os deferimentos tácitos que sejam inerentes ao não cumprimento de prazos. É também aplicada uma taxa única, portanto, todo o licenciamento terá associado a um único pagamento, portanto, o promotor tem um controle online sobre as várias fases do seu procedimento de licenciamento, muito mais claro, muito mais rápido, muito mais célere, pagando uma única vez todas as taxas que estão associadas ao seu processo de licenciamento e obtendo no final e após esse pagamento um título, como eu disse, que lhe certifica para todos os efeitos a abertura do seu estabelecimento. Gostaria só de dar nota que também é reforçado o papel dos municípios, quer no acompanhamento do próprio processo e no atendimento digital assistido.
quer também ao nível do licenciamento das ZER, as Zonas de Indústria Responsável. Por fim, salientaria que o facto de passarmos a ter todo o licenciamento industrial numa única plataforma, com as vantagens e as características que vos referi, teremos também um repositório integral de informação sobre toda a indústria, o que tem enormes vantagens para o conhecimento e para o mapeamento da indústria em Portugal, mas também tem externalidades positivas do ponto de vista de controle, do ponto de vista de prevenir e poder atuar mais rapidamente em situações de vistoria ex post e de acompanhamento da própria evolução da indústria. Muito obrigado. Eu peço ao Sr. Ministro do Ambiente para vos fazer então a apresentação, quer do regime novo hoje aprovado de licenciamento único ambiental, quer da alteração à contribuição extraordinária do setor energético. Muito obrigado. Eu começaria pelo LUA, pelo licenciamento único ambiental, na medida em que existe uma fortíssima interação com a apresentação que acaba de ser feita sobre o sistema de indústria responsável. Esta licença única ambiental, este sistema, trata-se de, ou envolve uma fortíssima simplificação de procedimentos, um reforço da nossa capacidade de integração das decisões e traduz uma verdadeira reforma do Estado. Este é um mecanismo que hoje já é encarado, uma vez que Portugal teve a oportunidade de partilhar alguma informação com a União Europeia, como matéria que pode vir a ser considerada exemplar à escala internacional. Na prática passa a existir um único processo, um único título e uma única taxa. Estamos a integrar num único regime de licenciamento, na licença única ambiental, matéria que está hoje dispersa por mais de uma dezena de regimes, o que habilita as empresas a um conjunto de intervenções muito mais limitadas no que diz respeito aos processos que são necessários. Isto é, passa a existir um único título, o título único ambiental, permanentemente atualizado, como uma certidão permanente, onde se inscrevem todas as licenças e autorizações que vão sendo conferidas ao longo do tempo. Paralelamente, existe um gestor de procedimento para apoiar o requerente, as empresas, os cidadãos, em todas as fases do processo. E o processo é um processo único. Em vez de ser necessário apresentar uma dezena de processos relativos a cada regime de licenciamento ambiental, num único processo, junto de um único interlocutor na administração, é possível submeter toda a informação que não necessita de ser duplicada, como acontecia quando os vários regimes de licenciamento ambiental funcionavam em paralelo. Por outro lado, existe uma única plataforma eletrónica de interface com as empresas e com os cidadãos. Este regime, o LUA, regime de licença única ambiental, é utilizado no CIR, no que diz respeito à indústria, mas também na área da pecuária ou na área da eletricidade, isto é um regime que passa a ser utilizado em todos os regimes de licenciamento de atividade. Finalmente, passa a envolver uma única taxa ambiental, cujo valor será reduzido quando comparado com o somatório das várias taxas que envolviam os vários regimes de licenciamento ambiental. Esta informação será apresentada em breve, mas apontamos para uma redução da taxa ambiental na ordem dos 20%, quando comparada com o somatório das várias taxas que as empresas tinham de pagar para os vários regimes de licenciamento ambiental. Finalmente, este é um regime que não põe em causa, de modo algum, a proteção ambiental. Não existe qualquer redução dos prazos previstos para a avaliação ambiental, mas o somatório de prazos traduz uma economia de tempo para as empresas. A partir do momento em que vamos possibilitar que vários regimes de licenciamento ambiental possam ser desenvolvidos em paralelo e não de uma forma sequencial, não estamos a cortar prazos que são importantes para a avaliação ambiental, mas estamos a poupar tempo às empresas, uma vez que o somatório, o tempo que envolve desde a fase em que a empresa submete o processo até à fase em que é emitido o título, é inferior
ao somatório dos prazos que estavam previstos nos vários regimes de licenciamento ambiental. Em suma, trata-se de uma verdadeira reforma do Estado que simplifica procedimentos, melhora a articulação entre o Estado e as empresas e os cidadãos, reforça a capacidade de coordenação e de integração de procedimentos internos na administração pública, reduz custos e reduz o tempo que envolve estas operações. E, portanto, o Secretário de Estado do Ambiente poderá, se necessário, dar mais esclarecimentos sobre esta matéria. Em segundo lugar, sobre o alargamento da contribuição extraordinária no setor da energia. Gostava de recordar, uma vez que é disso precisamente que se trata, que quando Portugal concluiu o memorando de entendimento, na última avaliação realizada pela Troika, tivemos a oportunidade de dizer que a circunstância de concluirmos o memorando de entendimento não justificava de modo algum que o ímpeto reformista na área da energia não iria prosseguir no que diz respeito à redução de custos. E, portanto, avançávamos para uma nova fase da opção de corte nas rendas e de corte nos custos. Se é verdade que durante muito tempo e de uma forma muito determinada conseguimos realizar cortes significativos nas ditas rendas excessivas no setor elétrico, com cortes de 3.400 milhões de euros, que foram totalmente alocados não à redução de preços aos consumidores, mas à sustentabilidade do sistema, de forma a eliminarmos a dívida tarifária galopante, passando de 6.000 milhões de euros, que era o que estava previsto em 2020, para 600 a 1.000 milhões de euros, e evitando aumentos nas tarifas, que era o que estava previsto, de 13% ou 14%, limitando esses aumentos a 1,5% a 2%, não é menos verdade que consideramos que depois desses cortes era necessário olhar para outras dimensões da energia, porque energia não é eletricidade, e era importante que os cortes seguintes que fossem realizados pudessem ser entregues aos consumidores na redução de preços. Esse pacote, o terceiro pacote na área da energia, que foi anunciado em abril, na última avaliação da Troika, envolvia duas dimensões muito relevantes. Uma está concluída, hoje fica concluída da parte do Governo hoje, embora exista, obviamente, o processo legislativo subsequente. A primeira dimensão que está resolvida é a tarifa social na eletricidade. Nesse pacote, como se recordam, dissemos que iríamos avançar com cortes adicionais às empresas para financiar o alargamento da tarifa social na eletricidade, de forma a termos 500 mil consumidores e não apenas 60 mil consumidores, com o benefício de redução nas tarifas de 34% e não apenas de 20%. Isso está feito, está aprovado e está em concretização. Trata-se, portanto, da primeira dimensão desse pacote que foi anunciado em abril. A segunda dimensão estava relacionada com o gás e com a necessidade de encarar a circunstância de existir um desequilíbrio no Sistema Nacional de Gás Natural, decorrente da sua arquitetura, e que isso, em grande parte, justifica a circunstância de Portugal ter um preço do gás aos consumidores que é demasiado elevado, em especial quando comparado com a generalidade dos países da União Europeia. E nessa altura dissemos que iríamos avançar com uma iniciativa que envolvesse uma solução para uma melhor repartição de encargos e de benefícios com os consumidores decorrentes dos contratos take-or-pay de importação, aquisição, importação e fornecimento de gás em Portugal a partir da Argélia e da Nigéria. Durante vários meses ponderamos as opções mais adequadas e hoje o Governo aprovou aquela que consideramos ser a metodologia adequada de promover esta melhor repartição de encargos e de benefícios e principalmente de assegurar a sua repercussão positiva não no Orçamento de Estado, mas nas tarifas aos consumidores. Estes contratos take-or-pay proporcionaram vantagens significativas ao operador, neste caso à empresa, à Galp, que era titular destes contratos, numa primeira fase num regime de concessão, numa segunda fase num regime de licença.
estes benefícios não foram partilhados com os consumidores. Não estamos, obviamente, neste momento, com esta contribuição extraordinária, a incidir sobre esse tipo de vantagens do passado. É óbvio que não. Não estamos a fazer incidir qualquer tipo de política ou de decisão sobre ganhos pretéritos, mas estamos, obviamente, a atender à circunstância de esses contratos traduzirem um ativo com um determinado valor económico presente, que reflete, como se viu pela avaliação pretérita, que reflete uma vantagem associada à circunstância de o Estado ter aqui um papel determinante, primeiro ao nível da concessão e agora ao nível da licença. Isto é, o que o passado nos permite verificar em termos de vantagens que foram conferidas à Galp e que não foram partilhadas com os consumidores, que terão sido apenas partilhadas com os fornecedores de gás na Argélia e na Nigéria, é que estes contratos são ativo. E tal como na contribuição extraordinária sobre o setor energético em 2014 e em 2015, fizemos incidir a contribuição sobre ativos, nas refinarias, nas centrais de produção de eletricidade, no sistema de distribuição e transporte de energia, tanto no gás como na eletricidade, como nos combustíveis líquidos. Também consideramos que estes contratos take-or-pay, traduzindo-se num ativo, devem ser alvo de uma incidência por parte da contribuição extraordinária que gerará uma receita de 150 milhões de euros, na ordem dos 150 milhões de euros, que será integralmente entregue ao Sistema Nacional de Gás Natural, de forma a reduzir a tarifa de acesso. Eu gostava de enfatizar este ponto. Ao contrário da versão da contribuição extraordinária de 2014 e de 2015, no que diz respeito aos outros ativos, em que se alocava 100 milhões de euros para o Orçamento de Estado, de modo a evitar outros sacrifícios dos portugueses, e 50 milhões de euros à redução da dívida tarifária. Neste caso, os 150 milhões de euros que estão previstos serão integralmente alocados à redução das tarifas aos consumidores. De acordo com as estimativas que fazemos, este benefício poderá permitir durante 3 anos uma redução de 3% a 5% da tarifa aos consumidores, dependendo naturalmente do tipo de consumidor. Diria a concluir que esta não é matéria nova, é matéria que julgo que estavam a aguardar desde abril, é matéria que foi nessa altura apresentada e o Governo apresenta agora uma solução que terá de ir para o Parlamento e que traduz esta dimensão, que é de irmos mais longe nas reformas da energia e nos cortes, mas criando condições para que o resultado destes cortes seja essencialmente alocado ao benefício dos consumidores industriais e domésticos e não apenas à sustentabilidade do setor. Ficamos à vossa disposição. Bom dia, Ana Brito, do Público. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro da Energia quando é que é suposto estes descontos entrarem em vigor e se acha efetivamente que eles vão entrar em vigor tendo em conta a experiência anterior e a litigância que supostamente a empresa iniciará. Gostava de sublinhar que estes ganhos que referi, que foram sendo gerados e que em estimativas robustas e, portanto, não voluntaristas, podem ter apontado para ganhos superiores a 600 milhões de euros no total, antes da partilha eventual de benefícios entre a empresa e os seus fornecedores e, portanto, partindo de um pressuposto de uma partilha equitativa entre a empresa e os fornecedores. Estamos a falar de cerca de 300 milhões de euros, no mínimo, em estimativas muito prudentes, que podem traduzir este benefício. Estes benefícios foram gerados entre 2006 e as alterações que fizemos com o início de funções deste Governo em 2012. Mas, repito, esta contribuição não incide sobre o passado, como é evidente, incide sobre o valor económico desses contratos, atendendo aos benefícios que esses contratos envolvem pela circunstância do envolvimento do Estado no processo de decisão. Não nos podemos substituir ao juízo que as empresas farão
relativamente a esta matéria, mas temos o mesmo nível de empenhamento e de confiança quanto à circunstância das empresas que participaram na contribuição extraordinária, também participem nesta contribuição extraordinária, decorrerá, se for aprovado pelo Parlamento, decorrerá de uma obrigação legal que tem o mesmo tipo de vinculação daquelas que resultam das alterações de natureza fiscal que vinculam os cidadãos e as empresas ao nível do IRS e do IRC. Portanto, esta trata-se de uma contribuição extraordinária de aplicação em 2014 e 2015, agora alterada, e esperamos naturalmente que se cumpram estas obrigações, não apenas no que diz respeito à versão atual da contribuição extraordinária, mas também em relação a esta nova versão. Temos uma grande confiança na avaliação que fizemos da opção legislativa e da natureza dessa decisão. Foi muito ponderada durante muitos meses. O Governo está, portanto, a tomar uma decisão que foi alvo de uma avaliação muito aprofundada do ponto de vista económico, do ponto de vista jurídico. Temos uma grande confiança quanto à sua eficácia e, acima de tudo, quanto ao benefício que os consumidores retirarão desta contribuição que é inteiramente justificada. E temos condições para assegurar que esta redução de 3% a 5% se vai realizar nos próximos 3 anos, mas que terá efeito já este ano, uma vez que a entidade reguladora do Serviço de Energia vai aprovar as novas tarifas do gás em abril, sendo, portanto, que esta decisão irá perfeitamente a tempo para as tarifas já deste ano de gás aos consumidores e aos industriais. Boa tarde, Alexandra André, RTP. Deduzo que terá sido um assunto do Conselho de Ministros ainda colateral as medidas avançadas pelo Primeiro-Ministro grego. Queria perguntar o comentário do Governo e a reação negativa nos mercados e se Portugal receia que Portugal seja arrastado por este efeito, e também queria questionar se esta coerência de cumprir as medidas que são feitas em campanha eleitoral do Governo grego pode dar força negocial a negociar com os credores, e Portugal beneficiará certamente dessa força. Eu agradeço as suas perguntas, mas isto é o briefing do Conselho de Ministros de Portugal, não é o briefing do Conselho de Ministros grego. E, portanto, eu obviamente não vou fazer qualquer comentário, nem me cabe qualquer comentário sobre as decisões de um governo estrangeiro. Sobre a segunda pergunta que também faz, que tem que ver com promessas da campanha eleitoral, as campanhas eleitorais é matéria dos partidos políticos, não é matéria também do Governo, e seguramente não do Governo português relativamente a campanhas eleitorais de países estrangeiros. Portanto, não leva a mal, mas essa pergunta parece-me, neste quadro, um pouco deslocada. Joana Nabais, da SIC. Ainda sobre esse tema, Sr. Ministro, temos assistido, embora no início os mercados tenham tido uma reação relativamente contida ao resultado das eleições na Grécia, neste momento temos vindo já a assistir a algum nervosismo nos mercados. A minha pergunta é se isso preocupa o Governo, o impacto que isto pode ter, sobretudo, nos mercados da dívida, e nomeadamente numa altura em que o Governo anunciou o reembolso antecipado ao FMI, sendo certo que na altura já dizia ter uma margem para acautelar alguns dos riscos. Estes riscos já estavam acautelados, quantificados pelo menos, e queria perguntar-lhe também sobre a situação em Angola, uma vez que afeta muitos empresários portugueses e portugueses que emigraram para Angola. O Governo está preocupado com o que se está a passar, não sendo um problema do foro diplomático, mas sim económico. Está a ser de alguma forma preparado algum plano que permita mitigar o impacto junto das comunidades portuguesas a viver em Angola ou com negócios em Angola? Eu agradeço as suas perguntas, embora nenhuma nem outra tenham que ver diretamente com a agenda do Conselho de Ministros de hoje, mas sempre lhe diria, relativamente à primeira questão que coloca sobre os mercados da dívida, naquilo que diz respeito a Portugal, entendamos, recordo-lhe que nos últimos tempos, nos últimos 2, 3 anos,
temos assistido a variedíssimas flutuações dos mercados internacionais relativamente à dívida. Os riscos são riscos que têm vindo paulatinamente a ser muitíssimo reduzidos no respeitante particularmente a Portugal, fruto muito da confiança crescente e que hoje em dia é uma realidade aos olhos de todos, ou quase todos. Alguns partidos da oposição em Portugal teimam em achar que não tem que ver com confiança no nosso país, mas objetivamente tem que ver com essa confiança que Portugal tem vindo a consolidar. A existência de flutuações e de riscos que sempre comportam o funcionamento destes mercados, ela é permanente e, portanto, obviamente que há toda a atenção da parte do governo português, como sempre houve ao longo dos últimos meses e dos últimos anos, o que tem permitido, com um sucesso bastante assinalável, a colocação da dívida pública portuguesa em condições sucessivamente, eu diria até historicamente mais favoráveis ao longo dos últimos meses. E, portanto, os riscos, obviamente, não os ignoramos, eles são permanentes. Já aconteceu assim também quando foi a situação na Ucrânia, como sabe, para falar num evento mais recente. São dados sempre preocupantes, como é evidente, mas não são propriamente uma novidade total. E, portanto, nesse sentido, eu penso que a única coisa que há a dizer é que a situação da dívida portuguesa e a sua exposição no mercado tem vindo a evoluir muito favoravelmente. Os riscos, no entanto, permanecem. E vão acontecendo sucessivamente, às vezes de uma forma mais imprevista, outras vezes de uma forma um pouco mais previsível. Relativamente à questão de Angola, não foi de facto um assunto que hoje estivesse no Conselho de Ministros, portanto eu não me leva a mal, não tenho nenhum dado novo para lhe colocar sobre esta matéria. Como sabe, ainda na semana passada o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros teve a oportunidade de estar com as autoridades angolanas, uma deslocação à Angola. Há um acompanhamento óbvio, quer da parte dos negócios estrangeiros, quer da parte do Ministério da Economia, relativamente a estas situações e à evolução deste tipo de situações. Angola é um país com laços particulares com Portugal, muito estreitos, quer por razões históricas e culturais, razões de língua, mas também por razões económicas, e obviamente que a situação não deixa de ser acompanhada pelo governo português. Mas nesta altura não tenho nenhum dado novo, porque hoje no Conselho de Ministros não foi uma matéria que tivesse sido objeto de alguma particular apresentação e particular análise por parte do Conselho. Lídia Magno, CMTV. Uma pergunta para o Ministro do Ambiente, ainda relativamente à contribuição extraordinária. Gostava de saber se a referência de 0,85, eu acho que é essa a referência que está hoje aplicada aos ativos das empresas do setor energético, se mantém os 0,85 e se o que é que o faz crer que as empresas como a REN e a Galp vão pagar, de facto, uma vez que o ano passado eu julgo que acabaram por não pagar o valor respectivo. Ainda relativamente ao Conselho de Ministros, uma pergunta para o Ministro da Presidência sobre as 40 medidas que vão ser anunciadas hoje sobre o combate à fraude e à evasão fiscal, se sendo um plano que eu julgo que é transversal a todos os Ministérios, se nos pode avançar algumas dessas medidas e que contributos foram dados pelos Ministérios sobre isto. E, finalmente, uma última questão ainda para o Ministro da Presidência, uma vez que tutela o desporto, ainda a candidatura de Figo à presidência da FIFA, se nos pode dar um comentário. Obrigada. Muito obrigado. Não há nenhuma alteração em relação à versão atual da contribuição extraordinária sobre o setor energético, isto é, tudo o que estava nessa contribuição, a base de incidência, mas também a taxa que era aplicada sobre os ativos mantém-se plenamente em voga. O que está previsto é, no que diz respeito aos contratos take or pay, uma nova disposição, uma vez que esses ativos não faziam parte da contribuição extraordinária. Portanto, acho que essa matéria é muito importante, que se clarifique que esta alteração à contribuição extraordinária não visa alterar o que foi aprovado em 2014 e depois agora para 2015, mas, pelo contrário, alargar a um novo ativo, que são estes contratos take or pay, esta contribuição. Eu julgo que é importante, sei que esta matéria é muito técnica, quer eu, que a Secretaria de Estado de Energia temos procurado falar muito sobre o tema, mas de uma forma simples. Eu gostava de explicar às pessoas que contratos são estes
e em que é que radica esta vantagem que tem vindo a ser gerada? Estes contratos Take or Pay prevêem um nível de pagamento por via da aquisição do gás nesses países, na Argélia e na Nigéria, e depois o seu fornecimento em Portugal. Ora, a circunstância de, em Portugal, ter havido uma quebra do consumo e de, em alguns países emergentes, ter havido uma procura maior, criou condições para que a revenda do gás, que é adquirido na Argélia e na Nigéria, e não a sua venda em Portugal, tenha gerado vantagens significativas quando comparado com o preço que estava previsto para a sua aquisição nesses países. O que significa, portanto, que durante muito tempo o sistema salvaguardou os riscos que existissem nesses contratos, mas não se acautelou os benefícios que foram gerados desses contratos pela circunstância de se ter revendido esse gás quando comparado com o valor de aquisição. Estamos a incidir esta taxa sobre essas vantagens? Não. Isso é muito importante que seja dito. O que o passado nos permite retirar como avaliação é que estes contratos têm uma vantagem, traduzem um ativo significativo no presente e no futuro, que decorre do enquadramento legal, seja na concessão, seja depois na licença, e da circunstância do Estado ter um papel essencial na regulação desta matéria. Logo, consideramos que se justifica que estes benefícios que são gerados por um contrato importante possam ser partilhados com os consumidores portugueses, e é a mesma circunstância que também nos motivou a avançar com a contribuição extraordinária noutro tipo de ativos. Última questão que me colocou. Que garantias temos quanto ao pagamento desta contribuição nova por parte da empresa? Tendo em atenção a circunstância de ainda não terem liquidado o imposto que estava previsto no Orçamento de Estado. Eu diria de uma forma simples e sem qualquer tipo de conotação, porque não pretendo entrar aqui em qualquer tipo de controvérsia. Eu espero que nesta matéria, tal como os cidadãos não têm estados de alma no que diz respeito à liquidação das suas obrigações do IRS e do IRC, tratando-se de empresas, que também, tratando-se da contribuição extraordinária sobre o setor energético, as empresas, sendo aceitável que tenham a sua avaliação de mérito, o gosto ou não relativamente a esta taxa, que possam liquidar esta obrigação que decorre da lei. E, portanto, temos a mesma confiança na liquidação, no pagamento desta contribuição, que temos no que diz respeito a todas as obrigações que regulam a relação entre os cidadãos e as empresas com a administração fiscal. Quanto às duas questões que me colocou, que lhe agradeço, a primeira relativamente às medidas ao programa apresentado pelo Governo, não foi assunto que tivesse hoje estado sobre a mesa do Conselho de Ministros, de resto é matéria, pela informação que eu tenho, que está já disponível no portal do Governo, e portanto eu remeteria qualquer informação complementar ou explicação relativamente àquilo que os cidadãos e os senhores jornalistas podem consultar no portal do Governo para o próprio Ministério das Finanças e em particular para a Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais. É óbvio, na sua pergunta perguntou também o envolvimento do Governo, é óbvio que trata-se de uma medida concertada e trabalhada dentro do Governo, com o envolvimento de todos os departamentos que, relativamente aos quais as matérias dizem respeito. Mas remetia-lhe para o Ministério das Finanças quaisquer esclarecimentos pontuais do que já está disponível no portal do Governo, porque de facto não foi um assunto que tivesse hoje sido tratado no Conselho de Ministros, uma vez que era um assunto já tratado anteriormente. A segunda questão que me coloca, relativamente à candidatura, à apresentação de candidatura por parte do Luís Figo à Federação Internacional de Futebol, à FIFA. Em primeiro lugar, tive a oportunidade de um contacto prévio, quer do Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, quer do próprio Luís Figo, que fez questão de falar, antes do anúncio público da sua candidatura, de a comunicar-me pessoalmente
tive esse contacto pessoal com eles. Sei também que o Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Futebol também fez um contacto, além de comigo, também com o Sr. Primeiro-Ministro sobre a matéria. E a posição do Governo sobre esta candidatura é óbvia. A ocupação por parte de portugueses e portugueses com o prestígio e com a qualidade e a competência, que obviamente também todos reconhecemos na área do desporto ao Luís Figo, é algo que será sempre apoiado, de acordo com os seus meios, pelo Governo de Portugal. E será uma honra para o nosso país poder ter o Luís Figo à frente na presidência da FIFA, se for esse o resultado, obviamente, bem sucedido da sua candidatura. Naquilo que depender ou que possa depender do governo português, como sabe, a FIFA não se trata de uma entidade, digamos, institucional, é uma entidade privada, mas em tudo o que puder depender do governo português, obviamente que deixei muito claro isso ao Luís Figo e ao Presidente da Federação Portuguesa de Futebol. Penso, de resto, que o Sr. Secretário de Estado do Desporto e Juventude, concertado comigo ontem, fez já também um comunicado exatamente nesse sentido, que será o Luís Figo pode contar, naquilo que depender do governo português, com todo o apoio, sendo certo que sabemos que se trata de uma entidade privada e de uma campanha que é uma campanha a nível mundial, que o Luís Figo, segundo aquilo que ontem teve a oportunidade de, em breve, na breve conversa que tomamos, de me esclarecer, terá que ser feita percorrendo 209, salvo erro, são 209 os países que compõem a FIFA e, portanto, compõem o colégio eleitoral que elegerá no final do mês de maio o novo presidente desta organização. Para nós, quer para o desporto português, quer em particular para o futebol português, seguramente que seria uma honra muito grande poder ter alguém com o prestígio do Luís Figo à frente dos destinos daquele que é o desporto rei hoje em dia, não só em Portugal como na generalidade do mundo. Boa tarde, mais uma vez, Hugo Matias TV. Duas questões para o Ministro do Ambiente. Há pouco já abordou essa parte da resposta, penso eu, mas independentemente da questão dos estados de alma das empresas que falou há pouco, que argumentos jurídicos é que esta reformulação da contribuição tem que a blinde, de alguma forma, comparativamente ao que aconteceu o ano passado, porque, independentemente dessa questão dos estados de alma, o certo é que há uma batalha jurídica sobre esta questão. Pergunto-lhe se há argumentos jurídicos distintos que lhe deem essa confiança e quais são, de alguma forma, que aprofundasse, não tecnicamente, mas que de alguma forma pudesse olhar para essa questão. E para o Ministro da Presidência, apelava à sua generosidade nos precedentes. Já falámos ligeiramente aqui desta questão, não quero falar sobre a questão concreta da Grécia, nem pouco mais ou menos, mas olhando para uma das medidas que já teve eco em Portugal, que era a questão do salário mínimo, num ano em que, se o Grupo de Trabalho de Comissão que está à frente desta questão decidir que o tema tem bases para voltar à concertação social, para se falar num aumento, e essa tem sido uma matéria já referida nas últimas semanas, este rotundo não que os patrões vieram dar a um aumento à escala do que aconteceu na Grécia, se deixa o Governo de alguma forma a prever que esta possa ser uma matéria para a qual não haja margem de negociação no final deste ano? Eu posso responder já, porque eu penso que a minha resposta é mais curta. De facto, não é a matéria que tenha sido objeto de análise hoje no Conselho, mas de qualquer maneira, atendendo à sua relevância, lembrava-lhe apenas que o salário mínimo nacional foi aumentado há poucos meses e foi aumentado até ao final de 2015, para vigorar pelo menos até ao final de 2015, através de um acordo obtido pelo Governo com os parceiros sociais. O Governo preza muito a concertação social, é em sede de concertação social que os acordos devem ser discutidos e devem ser, sempre possível, obtidos. Foi o que aconteceu relativamente ao salário mínimo nacional, que, como sabe, Portugal estava impedido, por força do memorando de entendimento, durante o período de resgate, de mexer nessa matéria. Assim que terminou, ainda que a contragosto, como sabemos, de algumas organizações internacionais que têm um olhar diferente relativamente à
à situação real que se vive em Portugal, é a situação quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. O Governo rapidamente, assim que terminou o resgate, tomou esses dossiês entre mãos e conseguiu um acordo de concertação. Valorizamos bastante esse acordo e esse acordo é para vigorar até 2015 nos termos da sua própria letra. Muito obrigado. Ninguém gosta de pagar mais impostos. Conhece alguma empresa, algum cidadão que olhe para uma alteração fiscal com acréscimo, com aplauso, com regozijo? Claro que não. Cumprem, cumprem. Porque existe, obviamente, uma matéria de natureza legal e mecanismos de natureza fiscal que asseguram o cumprimento de obrigações que traduzem justiça e equidade. Ora, o Governo entendeu que numa fase em que os portugueses tinham feito tantos sacrifícios, que era preferível no Orçamento de Estado de 2014 avançar com uma contribuição extraordinária de 150 milhões de euros, de forma a evitar que tivéssemos de avançar com outro tipo de penalização sobre as empresas ou sobre os contribuintes. Voltamos a fazê-lo no Orçamento de Estado para 2015, uma vez que consideramos, uma vez mais, que existe uma capacidade contributiva e um benefício que decorre dessas empresas funcionarem num regime onde o Estado tem um papel determinante, na medida em que enquadra por via regulatória as questões da energia, para que pudessem dar um contributo que evitasse que os portugueses fossem convocados a qualquer outro sacrifício adicional. Julgo, portanto, que estamos a falar de uma matéria que é justa, que traduz uma dimensão adequada de equidade e de solidariedade. E eu espero, e digo uma vez mais, que as empresas não tenham qualquer tipo de hesitação, na mesma medida em que os portugueses, mesmo quando não regozijam com alterações fiscais, acabam por cumprir as suas obrigações. E espero que, tal como isso se adequava à contribuição extraordinária sobre alguns ativos em 2014 e em 2015, que o mesmo ocorra com este ativo destes contratos take-or-pay, uma vez que traduzem ativos valiosos com benefícios que, como se vê do registro do passado, geraram vantagens assinaláveis que não foram partilhadas com os consumidores. Portugal tem um preço do gás às famílias e às empresas que é dos mais elevados da União Europeia. Energia não é eletricidade. As empresas do setor da eletricidade foram alvo de cortes nas rendas de 3.400 milhões de euros. Só a EDP teve um corte de 1.800 milhões de euros a 2.000 milhões de euros executado por este Governo. Este Governo não gerou uma única renda desde que iniciou as suas funções. Uma única renda. Nem na eletricidade, nem no gás, nem na área dos combustíveis líquidos. Pelo contrário, temos avançado com cortes significativos na eletricidade e depois também na área dos combustíveis, com a aprovação dos combustíveis low cost, com os preços de referência. E agora com esta nova iniciativa que traduz um grande impulso reformista que vai além do memorando de entendimento. A concluir, no que me diz respeito à sua pergunta, nós tivemos uma avaliação a semana passada que funciona um pouco como o teste do algodão. O Fórum Económico Mundial decidiu fazer uma avaliação dos países na área da energia. Não é do ambiente na energia, ou das emissões de CO2, ou das renováveis na energia. Política energética, arquitetura energética. Se os países são ou não competentes, exigentes, ambiciosos no que diz respeito à competitividade, no que diz respeito à segurança de abastecimento, à qualidade de abastecimento e à sustentabilidade ambiental. E Portugal subiu, do ano passado para este ano, numa lista de 125 países, do 18º para o 10º lugar. É o 10º melhor país do mundo em política energética. Porquê? Porque fizemos reformas. Deve isso ser um sinal de regozijo? Claro que sim. Triunfalismo? Não. E é por isso que continuamos a querer reformar, a ir mais longe, como se traduz com esta iniciativa, com benefícios evidentes para os consumidores portugueses que merecem esta redução de 3% a 5% dos preços do gás.